Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Pronto. Gravando, graça e paz. Vamos começar o nosso semestre hoje, a partir do capítulo 14, e versículo 28. Para nós iniciarmos, vamos iniciar em oração. Pastor Júlio, o senhor pode orar por nós ou o senhor está dirigindo? Não, posso sim, posso orar sim. Então, por favor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer por essa oportunidade de aprender da tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor guarde nosso coração, a nossa mente. Deixa ela, Senhor, ligada, que possamos aprender da tua palavra. Tira toda distração, todo pensamento ocioso. Mas que possamos estar com o coração e a mente cativa a tudo aquilo que fiz. Abençoa a pastora Valéria, abençoa os irmãos que estão envolvidos, ó Pai, no ensino da tua palavra. Os teus filhos, que possamos aprender, absorver, crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra. Nós pedimos, cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Começamos o nosso semestre no livro de Isaías, e a partir do capítulo 14, vamos ver até novembro em qual capítulo nós chegamos, né? Inicialmente a gente tinha feito a previsão de finalizar esse estudo em 1 ano, mas eu creio que nós não vamos conseguir, porque a gente está fazendo versículo por versículo, né? Então, eu creio que a gente vai levar um tempinho a mais aí. Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Oi, todos estão vendo? Eu não. Estou vendo. Está aparecendo aqui. Tá. O Wilson não está vendo? Não, eu vou pegar aqui, peraí. Às vezes é a configuração do celular, né? Mas hoje a gente vai continuar, né? A partir do capítulo 14, versículo 28, até o capítulo hoje 16, versículo 13. Nós finalizamos o semestre passado com a aula do pastor Paulo, né, falando sobre o capítulo 14, né, sobre a comparação, né, que eles usam a partir do versículo 12 com o próprio Lúcifer, que foi a queda da Babilônia. Nesse capítulo 14, a gente viu, né, um estudo tanto da queda do Império Babilônico como o rei da Babilônia. E aí o rei da Babilônia prefigurado aí como Satanás. Agora a gente vai continuar contra a profecia, os oráculos contra os inimigos de Deus. E a partir do versículo 28, ele começa falando sobre os filisteus, e depois no capítulo 15, ele fala sobre Moabe. O conteúdo, o teor, o sentido dos dois oráculos, ele é o mesmo, tanto para os filisteus como para os moabitas. Mas a gente vê que o enredo, né, a história
e a finalização dela são diferentes inicialmente aí, tanto para os filisteus como para Moabe. Então, né, não será um panorama que nem o Wilson falou aí, que é da adolescência de Isaías, mas para a gente poder entrar no capítulo, a gente só precisa relembrar algumas coisas, porque o próprio versículo, o início do oráculo, Isaías, ele faz questão, né, de iniciar essa profecia dizendo que ele recebeu essa profecia, né, essa advertência contra os filisteus no ano em que morreu o rei Acaz. Então, a gente precisa, pelo menos, só relembrar, né, esse período aí de Israel, de Judá, né, o que estava acontecendo em Israel, no reino do norte, no reino do sul de Judá, quando o rei Acaz era o rei. Então, né, para a gente entrar nesse panorama, eu trouxe aqui rapidinho aqui como que estava esse panorama. Nesse período, né, que o rei Acaz morre, né, provavelmente aqui no ano 715, que ele morre, olha só, né, o que tinha acontecido anterior. Até faço uma pergunta aqui, né? Se o oráculo, se a profecia, ela é contra os inimigos de Deus, a gente pode considerar aqui o rei Acaz como amigo ou como inimigo de Deus? Como era o reinado do rei Acaz? O rei Acaz, ele foi um rei bom ou um rei mau? Antes da gente ler, quem poderia me dizer, rapidinho? Antes da gente ir lá para o texto. O rei Acaz, ele foi um rei bom ou ele foi um rei mau? Rei mau. Um rei mau, né? Muito mau. Aí vamos relembrar rapidinho como que foi esse reinado aqui do rei Acaz? Segundo Reis, capítulo 16. Vai nos dizer assim, olha. Todos acharam? Segundo Reis, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, que era do rei do norte, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Né? A principal marca dos reinos do norte de Israel, todos eles foram reis maus. Judá teve alguns reis bons, mas aqui está dizendo que Acaz seguiu o caminho dos reis de Israel, do reino do norte. E ele chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. E os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria, sou teu servo e teu vassalo. Olha como que Acaz colocou o reino, né, Judá, diante do rei da Síria. Ele se colocou como um vassalo. Né? E ele pediu ajuda. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrado no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou como os presentes ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou.
deportou seus habitantes para Kir, a gente vai ver, a cidade de Kir, quando ele tratar sobre os moabitas, e matou Rezim. Então, o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias o modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Né? E se vocês continuarem o texto, aí vocês vão ver que não somente o rei Acaz pediu, né, um altar igual ao rei da Síria, como ele também modificou, né, todo o sacrifício. E o rei Acaz, ele não tinha autoridade nenhuma de mudar o ritual do templo. Não satisfeito, né, em mudar também o holocausto, ele tirou os painéis laterais, ele mudou as pias, ele mudou o formato do tanque de cima dos touros, aí que está no versículo 17 e 18, ele tirou a cobertura, ele mudou tudo. E não satisfeito ainda, você vai ver mais à frente que ele fechou o templo, ele encerrou as portas do templo. Então, ele foi um rei muito mau, muito mau. Ele trouxe total, né, ele permitiu a total idolatria, né, no reino de Judá. Então, se vocês forem continuar lendo aí, vocês vão ver que mesmo assim, né, mesmo toda essa situação, lá em 2 Reis 16, mesmo com todos esses atos de Acaz, Deus ainda manda Isaías falar com Acaz, que está no capítulo 7, nós passamos por lá e vimos que Isaías tinha dito a ele, que Deus tinha pedido para ele pedir um sinal para Deus, que Deus daria um sinal, porque Deus honraria a aliança a aliança a favor de Israel, né? Mas, porém, ele não quis essa ajuda, ele preferiu confiar na ajuda, né, da Assíria, porque ele ficou com muito medo aí de ser invadido pela Síria, né, e por Israel. Continuando aí, só para a gente relembrar, havia 12 anos já que Acaz estava como rei em Judá, né, toda essa situação, quando lá no Reino do Norte, Oséias, ele assassina o rei atual, que era Peca, e ele torna-se rei em Samaria, lá no Reino do Norte. Ele reina durante 9 anos, até o Reino do Norte desaparecer. Então, o rei Acaz, ele vê o Reino do Norte sendo levado cativo para a Síria. Ele vê a destruição do Reino do Norte, mas mesmo assim ele mantém a sua idolatria. E aí nós vamos ver que Acaz, ele foi substituído por Ezequias, né? Lá, quando estava no 3º ano do reinado de Oséias reinou somente 9 anos lá no Reino do Norte, até Salmanaser, o rei da Assíria, ir invadir e levar todos cativos, né? E lá no Reino do Sul, né, Acaz foi substituído por Ezequias. Porém, nessa substituição, por 10 anos, Ezequias, ele reinou junto com Acaz, como se fosse um corregente, apesar de Acaz não ter força mais política, né? Mas Ezequias que estava reinando, porém ele continuou por 10 anos. Ezequias, ele reina em Judá com Acaz vivo, porém separado do trono. Acaz vai morrer no ano 715 a.C. E 14 anos depois da sua morte, em 701, é que Senaqueribe invade a Síria, né? Ou Senaqueribe, rei da Síria, ele invade Judá, porém Deus livra Judá das garras da Síria. E é por causa dessa invasão que nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 36, que começa a derrocada do reino da Assíria e a ascensão do reino da Babilônia. A gente precisa relembrar que o contexto histórico e cultural dessa profecia estava nessa confusão toda. O reino do norte tinha sido levado cativo já,
Mas Acaz continuava com a sua idolatria, e Deus, ele manda, né, essa profecia por meio de Isaías contra a Filistia, contra os filisteus e contra Moabe, mas a gente vai entender também que foi um aviso para o próprio reino de Judá, que assim como Deus mandava a profecia e ela se cumpria, também iria acontecer com Jerusalém, caso eles mantivessem com a sua idolatria. Porém, nós vemos que no período que Ezequias, né, a maior parte do período de Ezequias, do reinado de Ezequias, ele foi um reinado muito bom, porque assim que Ezequias assume o trono, a primeira coisa que ele faz é abrir as portas do templo, ele retoma a celebração da Páscoa e ele quebra todos os altares idólatras que tinha em Jerusalém, né? Então, ele interrompe esse reinado terrível do rei Acaz. Então, por isso que o comentarista diz, né, que o início dessa profecia contra os filisteus, que era, né, também um inimigo de Judá, de Israel, ele acaba colocando também aqui, né, Acaz como inimigo de Deus, porque Acaz era um rei totalmente idólatra. Então, né, não é à toa que essa profecia vem, né, para Isaías no ano em que o rei Acaz morre. Então, não é à toa, né, que a gente tem esse versículo. Então, dos versículos 28 aqui até os versículos 32, ele está falando sobre uma profecia, uma sentença a respeito dos filisteus. Então, olha só. Filistia, né? Revolta dos filisteus contra a Síria. E aí, já nessa primeira profecia, contrastes entre a promessa davídica e a desamparada Filistia. Então, até Acaz, que é o ano que ele morre, 715, o reino de Judá tinha permanecido como um estado soberano, mas a política de Acaz tinha resultado em submissão à Assíria. Então, o reino do sul, o reino de Judá, ele havia se destacado por reis bons que se voltavam para Deus. Porém, Acaz, ele muda isso. E por conta disso, a consequência desse reinado catastrófico de Acaz é que o próprio Judá ele estava como submisso à Assíria. E aí, por conta disso, e como o rei Acaz tinha morrido e Ezequias tinha subido ao trono, e os filisteus, né, sabendo do que estava acontecendo, e também justamente nesse período, também havia morrido o rei da Assíria, né, e tinha subido outro rei, né, Tiglat-Pileser havia morrido e tinha subido outro rei, né, na Assíria. Os filisteus, apesar deles também estarem com medo de serem invadidos pela Assíria, eles estavam, de uma certa forma, felizes porque o rei anterior da Assíria tinha morrido, que era Tiglat-Pileser. E eles estavam achando que eles não seriam eliminados pela Assíria, mas, de uma certa forma, eles estavam com medo. Por isso, a profecia aqui, o comentarista vai dizer que os filisteus mandaram uma comissão para ajudar, né, para falar com o rei Ezequias, para que o rei Ezequias desse apoio para eles para combater a Síria. Eles queriam fazer uma união, assim como Acaz tinha feito na sua gestão anterior. Porque Acaz não foi exatamente isso que ele fez, ele se uniu ao rei da Assíria para combater a Síria e o próprio reino do norte. Então, os filisteus acharam que Ezequias ia fazer a mesma coisa, que Ezequias também ia concordar com essa junção de alianças para combater a Síria, mas não foi o que aconteceu. Então, o comentarista diz aqui que no versículo 29, quando Deus diz, né, olha, vocês filisteus, todos vocês, não se alegrem, porque a vara que os ferir está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz.
Tiglat-Pileser havia morrido, sim, mas o que Deus estava dizendo aqui é que aquele que sucederia Tiglat-Pileser ia ser muito pior do que o rei anterior, né? Porque eles tinham se alegrado na morte de Tiglat, né? Mas Deus disse que ainda viria um rei pior. E o certo é que nós vamos ver que o cumprimento, né, o cumprimento dessa profecia, ela acontece 4 anos depois, em 711, né? Acas morre em 715, e em 711, 4 anos depois, a Assíria, por meio do rei Sargom, derrota Asdod, que é uma cidade filisteia, Asdod é uma cidade filisteia, e ele faz da Filistia uma província da Assíria. Nós vamos ver a conclusão dessa história, o cumprimento dessa profecia, lá em Isaías, capítulo 20, versículo 1. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Aí é outra profecia aqui. Mas essa profecia, ela se cumpre 4 anos depois, né, que Isaías fala o seu oráculo. Porém, né, o que a gente vai ver aqui é uma conclusão diferente, tanto para a Filistia quanto para Judá. Por quê? Porque aqui também nessa profecia nós vamos ver que quem dá a vitória é Deus, que apesar da infidelidade do rei Acaz, esse ciclo ele é rompido quando Ezequias sobe ao trono. E aí nós vamos ver que quando a Assíria ataca a Filistia, os filisteus, e ele leva a Filistia como província da Assíria, em 711. E nós vamos ver que quando a Assíria tenta a mesma coisa com Jerusalém, ela não é bem sucedida. Porque lá no capítulo 36 de Isaías, nós vamos ver que Deus é que guerreia, né, e combate os assírios, e Jerusalém não é invadida, não é saqueada pela Assíria. Então, tudo é um alerta, né, serviu de alerta para o reino de Judá, que se eles também continuassem idólatras, aconteceria a mesma coisa, que de fato acontece quando Babilônia invade. Mas os assírios não foram bem-sucedidos quando eles tentam invadir Judá, diferentemente dos filisteus, que viraram província da Assíria, né? Então, a gente vai ver que lá em Isaías 36, um único anjo mata 136 mil, se eu não me engano, 121, vamos ver o número certo, para eu não falar errado para vocês. Que um só anjo, vamos ver aqui, 37, Isaías 37, versículo 36. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Então, a Assíria, ela não foi bem sucedida quando ela tentou invadir Jerusalém. Certo? No versículo 31, ele fala assim, ó: lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretem-se todos vocês, filisteus, porque do norte virá um exército, e ninguém desertou das suas fileiras. Né? Então, a invasão da Filistia pelos assírios era certa e segura. Apesar de Tiglat-Pileser ter morrido, a invasão viria. Do norte viria um exército, e ninguém desertaria das suas fileiras. Porém, a resposta que era para ser dada aos filisteus, quando eles mandaram essa comissão para falar com Ezequias, Isaías, né, escreve, né? Isaías diz qual era a resposta que Deus tinha dado. Versículo 32. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo.
Olha só, né? Por isso que é importante a gente ter esse contexto na mente. Diferentemente de Acaz, que recusou a ajuda de Deus e que decidiu ser um rei idólatra, Acaz foi buscar ajuda em outros povos, né? Foi buscar ajuda lá na Síria para combater o sírio, né? A Síria e o Reino do Norte. Porém, agora, Ezequias, que decidiu servir e obedecer ao Senhor, a resposta que ele deu para os filisteus, não. Eu não preciso de uma aliança com um povo inimigo de Deus, um povo idólatra. Deus, desde o princípio, tinha dito que o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, não era para fazer nenhum tipo de aliança com os povos à sua volta. Por quê? Porque eles eram povos idólatras, e se eles fizessem aliança, eles virariam idólatras, que foi o que aconteceu com Acaz, a ponto de fechar as portas do templo, a ponto de modificar as rotinas, a liturgia do templo, a ponto de mudar o altar, sem nenhum direito. Olha só, como aqui já com Ezequias foi diferente. E não foi feita a aliança com os filisteus. Então, nesse primeiro oráculo aqui, a semelhança do reinado anterior, houve uma comissão para pedir ajuda, mas eles dão, né, a resposta dada que Ezequias cumpriu foi que eles não fariam essa aliança, porque Sião era de Deus. Sião foi estabelecida por Deus, e é em Sião que eles encontrariam refúgio, não nas alianças com povos idólatras. Por isso que aqui no comecinho, até eu nem falei para vocês, né, no anterior, que nesse bloco que nós vamos estudar agora, que ela vai do capítulo 14, 27, até o capítulo 23, são 10 sentenças de julgamento que nós vamos estudar. 10 profecias, 10 oráculos, 10 profecias de Deus, profecias de condenação, de peso, de julgamento contra esses inimigos de Deus, inimigos de Israel, que elas começam aqui a partir, né, começaram, na verdade, a partir do capítulo 13, que foi Babilônia, aqui no capítulo 14, 28, os filisteus, no capítulo 15, contra Moabe, no capítulo 17, contra Damasco, no capítulo 19, contra o Egito, no capítulo 21, novamente contra a Babilônia, no versículo 1, né? Depois, no versículo 11, contra Edom, no versículo 13, contra a Arábia, no capítulo 22, 1, contra Jerusalém, porque eles também, né, continuaram idólatras, e aí acabou que eles foram também a Babilônia, né, foram levados cativos para a Babilônia. E 23, 1 contra Tiro. Tá? Então, são, a partir do capítulo 13, 10 sentenças de julgamento contra os inimigos de Israel, que nós vamos entender inimigos de Deus. Em que sentido? Quando nós decidimos não obedecer aos mandamentos de Deus e seguimos por caminhos independentes de Deus, né? Por caminhos de rebeldia e de idolatria. É isso que os oráculos vão nos ensinar. Então, aqui é a primeira parte da profecia contra os filisteus. Até aqui tudo bem? Está claro? Ficou claro? Ok. Beleza. Então, vamos lá agora. Profecia contra Moabe. O sentido e o esqueleto da profecia é o mesmo. Porém, aqui agora nós vamos ver outros elementos, né? Nessa profecia, que vão nos mostrar a mesma coisa. Decisão e consequência. E Deus usa aqui, por meio do profeta Isaías, uma profecia, um oráculo, mostrando para Moabe
que as promessas relativas a Judá, né, a Sião, elas não eram exclusivistas. Então, nós vamos ver aqui em Isaías, já, né? Por isso que o livro de Isaías, ele é chamado do profeta messiânico. Nós vamos ver já essa extrapolação da salvação restrita, até então restrita, né, para Israel, essa extrapolação para as demais nações gentílicas, desde que elas aceitem o governo soberano de Sião, o governo soberano de Deus. Quando a gente estuda a teologia do Antigo Testamento, e principalmente quando Deus, nas profecias, ele fala sobre essas sentenças de julgamento contra os inimigos, a gente sempre vai ver essa sentença de julgamento contra, né? A gente não tem que olhar somente a cidade inimigo de Israel, Moabe, não. É uma sentença de julgamento contra a idolatria, porque esses povos, à volta de Jerusalém, à volta de Sião, de Israel, eram povos idólatras, eles adoravam outros deuses. Então, é por isso que a gente tem que entender o sentido aqui, quando ele fala sobre agora Moabe, tá bom? Então, o comentarista aqui, ele inicia, né, o comentário dele com esse título: Orgulho antes da queda e as condições da esperança gentílica. Ele vai mostrar a queda de Moabe, qual é o motivo da queda de Moabe, quais foram essas condições de esperança gentílica, tá? Então, essa profecia, esse oráculo, ele começa no capítulo 15, versículo 1, e ele termina no capítulo 16, versículo 14, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, o profeta, se você ler todos esses 2 capítulos aqui, você vai ver que ele, aqui, ele não especifica o inimigo. Ele está chamando a atenção aqui, ele chama nesse inimigo como governante das nações, lá no capítulo 16, versículo 1, mas a atenção da profecia do oráculo, ela é focada no conteúdo e não na ocasião, apesar que depois ele finaliza lá, dando um limite de tempo para cumprimento dessa profecia. Mas aqui ele vai salientar a situação da profecia, o motivo da profecia, né, a reação, né, da aceitação ou da não aceitação dessa profecia. E ele vai destacar aqui a condição desse inimigo, entre aspas, aqui de Israel, que era o orgulho deles e a maldição que isso trouxe, né? Capítulo 16, versículos 6 e 7, que não foi diferente daquilo que ele já havia tratado, que nós também já falamos, a semelhança do inimigo da Babilônia, nos capítulos 13, versículo 19, depois 14, 12 a 14. O motivo da queda do rei da Babilônia foi orgulho, foi soberba, e não é diferente aqui da situação de Moabe. Porém, Moabe, a gente sabe que ela era considerada como uma nação, entre aspas, aqui, prima de Israel, né? Os moabitas, tanto os moabitas como os amonitas, eles eram descendentes de Ló. Então, a origem desses povos é lá daquela situação lá de quando Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus, que Ló sai, né, que Deus dá o escape para Ló e as suas filhas, e eles vão para outro lugar, e aí a gente tem aquela história lá, né, que as filhas de Ló embebedam o pai, e ambas cometem incesto para que a genealogia deles continuasse. E aí, daí surgem os povos moabitas e os povos amonitas, né? Então, por isso que eles falam, né, que eram consideradas aí nações primas. Mas eles eram inimigos de Israel, né? Por inveja, por ciúmes, e eles viviam aprontando. Então, é por isso que a gente vai ver aqui essa condição. Então, a história, né, dos moabitas e dos amonitas, ela vem desde o início, lá desde Gênesis da história, quando eles também saem
do Egito, quando eles passam pelas terras que eles não deixam, né, os moabitas não deixam Israel passar pelas terras deles, então, e aí depois na herança, então tem toda uma história. Fato é que os territórios que os moabitas habitavam, antes eles eram territórios de povos idólatras, e que depois, né, quando lá na história de Josué, Deus pega essas terras e ele divide a herança com as tribos de Israel. Porém, né, eles, uma parte, eles não conseguem manter esse domínio, e aí os moabitas invadem novamente, os edomitas invadem novamente, os amonitas invadem, e fica essa guerra aí de fronteiras. Né? Tanto é que aqui, quando ele começa a profecia, ele começa a citar cidades aqui de Moabe. Deus mostrando assim o tamanho e a extensão da profecia, do desastre que iria acontecer, e também os limites dessa terra. Então, os limites, né, desde lá, antigo Deuteronômio 2,18, já estava falando que tinha um limite como a cidade de Ar, que era a fronteira de Moabe, tinha a cidade de Kir-Arezer, que ele também vai falar aqui, que era a parte central de Moabe. Essas terras ficavam a 19 quilômetros a leste do Mar Morto. Vocês vão ler lá em 2 Reis 3, 25, Jeremias 48, 31, 36. Principalmente a história que está citada em 2 Reis 3, 25, que é a rebelião dos moabitas, né? Até trouxe aqui um fato interessante para vocês da arqueologia, que é uma prova documental desse fato registrado na Bíblia. Nós temos uma prova, um documento histórico de que isso foi, né, uma realidade, aconteceu, e há provas arqueológicas disso. Né? E a profecia aqui em si, ela fala de uma devastação de todo o país, desde a fronteira até a capital. Ô, professora. Oi. Moabe também tem uma moabita ilustre, né? Ruth era uma moabita também, né? Isso, perfeito, Ruth era moabita. A história de Ruth, né, a família de Elimeleque sai de Israel e vai para Moabe por conta da fome. Então, eles eram nações vizinhas, né? Bem lembrado, bem lembrado. Olha só, trouxe aqui só a título, né, de informação, e como eu sou muito visual, eu gosto muito de ler a Bíblia, as histórias, e saber, e me situar, né? Por que Moabe, né? Por que os edomitas, por que os amonitas? Eu acho muito importante a gente sempre buscar essas fontes, né, exteriores, para a gente ver do que se trata. Olha só aí, né, o primeiro lado aí, o mapa. Tanto o reino de Moabe como de Edom e de Amon, eles eram reinos vizinhos dos reinos de Judá e de Israel. Israel, reino do norte, com a sua capital em Samaria. Judá, reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. E olha só, os filisteus, eles eram chamados povos marítimos, né? Porque vocês estão vendo a setinha aqui, né, que eu estou mostrando? Olha só aqui, né, os estados filisteus que eu estou falando, a cidade de Asdod, de Ascalon, de Gaza, eram cidades filistias, porque eles eram povos do mar, mediterrâneos. Java aqui, é o porto da cidade de Israel, né? Essas cidades, gente, existem até hoje, viu? Então, muitas coisas que a gente vai buscar aqui arqueologicamente, a gente vê que essas cidades ainda existem. Olha as tribos árabes, aqui à volta, as tribos nabateias, os nabateus, olha a cidade de Petra, né, que é um destino turístico bastante importante. Toda essa região aqui hoje, que vai de Petra, envolvendo aqui o reino de Moabe, até o reino de Amon, hoje é a atual Jordânia. Aqui, os estados filisteus aqui é a atual Cisjordânia, faixa de Gaza, briga constante aqui entre os judeus e palestinos. Quem habita essa região aqui hoje são os palestinos, e é uma guerra constante contra Israel. O reino de Amon, cuja
capital era Rabat Amon, hoje é a Jordânia, cuja capital é Amã. Nós estamos falando da mesma cidade, gente. Olha que coisa impressionante. Cidades aqui com mais de 2, 3 mil anos de história. Né? E hoje a Jordânia ela envolve esses dois reinos aqui, tanto os amonitas quanto os moabitas. Tá? E aqui o reino de Edom são os edomitas, né? de Esaú. Né? Edom é Esaú. Né? Então, esse aqui é o reino de Edom. Tá? E olha só o que foi encontrado. Né? Essa pedra aqui ela é chamada pedra moabita ou estela de Messa. Ela encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. E olha só que interessante, gente, é um registro de 2 Reis 3. A história que é contada lá em 2 Reis 3 está escrita aqui, ó, no hebraico que eles falam, hebraico arcaico, né? Tem outro nome, esqueci o nome aqui, hebraico paleontológico, uma coisa assim. Então, eles falam, olha, que é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre Messa, o rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Onri, rei de Israel. Após a morte de Acabe, filho de Onri, Messa revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Esta inscrição completa confirma o relato bíblico de 2 Reis 3:4. E a estela teria sido feita aproximadamente por volta do ano 830 a.C. A estela foi adquirida em Jerusalém pelo missionário alemão Klein em 1868, encontrada em Dibon. Nós vamos ver aqui na profecia que essa cidade ela é mencionada, antiga capital do reino de Moabe, a 4 milhas a norte do rio Arnon. Encontra-se no Museu do Louvre, em Paris, com a exceção de algumas variações, mostra que a escrita dos moabitas era idêntica ao hebraico. Menciona o tetragrama sagrado, menciona YHWH, que era o nome sagrado de Deus. É um documento de grande importância e interesse relativo ao estudo da linguística hebraica, ou seja, a formação e a evolução do alfabeto hebraico. A pedra moabita confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas no texto. Atarote, Nebo, Aroer, Vale de Arnon, Planalto de Medeba, que nós vamos ver aqui, Dibon, Bamate Baal, Bet Baal Meon, Jaás, também vai falar aqui, Kirataim, Bezer, Oronaim e Bet de Blataim, e Queriote. Gente, isso é fantástico, não é? Nós não precisamos desses vestígios e dessas provas documentais exteriores à palavra de Deus, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus inspirada. Porém, né, isso daí só nos enche de alegria, né? Porque a gente fala assim, ó, eu não te disse, eu não te falei, a palavra de Deus é a verdade, né? Depois vocês leem, né, esse material aí está com vocês, mas aí aqui eu também trouxe a transcrição do que está escrito na pedra, e eu quero chamar a atenção aqui para vocês, né, que o contexto histórico aqui do Velho Testamento. Você vai ver que as nações idólatras, né, a cultura dessa época, eles eram povos idólatras porque eles acreditavam que a prosperidade, que para a terra ser boa, para a terra ser produtiva, obrigatoriamente eles tinham que adorar. Então, aqui, nessa pedra aqui, esse rei moabita, Messa, ele vai atribuir a vitória dele ao Deus que ele servia, que aqui é chamado de Quemos. Mas a gente vai ver também aqui na Bíblia que ele também é conhecido como Deus Camos. Oséias fala sobre ele, se eu não me engano, Amós fala sobre ele, que o Deus dos Moabitas, o Deus Camos. Então, ele vai atribuir aqui, olha, a vitória, a produtividade, a prosperidade, tudo a esse
a esse deus Camus, e ele diz que ele venceu, tá vendo aqui, onde tem o tetragrama IHVH? Aqui no segundo parágrafo, ó, ele fala que por causa do deus dele, o Astar Camus, ele venceu, ó, tirou do Yahvé, tirou do Deus de Israel, arrastando até diante de Camus. Eles atribuíam as vitórias ao seu Deus. E aí eles transcrevem nessa pedra, né, toda a idolatria dele. Depois vocês leem, que é bem interessante. Tá bom? Então, olha só, aí trouxe novamente aqui o mapa, só para vocês verem aqui do ladinho, ó, o mapa atual da Jordânia. E as cidades que são faladas aqui na profecia de Isaías, elas ainda estão aqui. Então, a cidade de Dibon aqui, ela ainda existe. A capital atual da Jordânia aqui, né, é Amã, que era anteriormente aqui o reino de Amon, a cidade de Rabat Amon. Ó, Madaba, que fala aqui, Medeba, que hoje atualmente é a Madaba. Aqui onde ele fala sobre... Tem outras cidades aqui também, são as mesmas cidades. Você vai vendo aqui nos capítulos posteriores aqui, o Adi de Arabá, ó, Petra, são todas cidades desse mesmo período. Então, olha só, outra foto aí para vocês verem, né? Ó, eu também deixei os links aqui, tá? Para depois, se vocês quiserem aprofundar e ler todo o artigo, tem um link aqui, ó, sobre a cidade de Dibã. Essa aqui, ó, são restos arqueológicos da cidade de Dibã, desse palácio que a profecia aqui vai falar, né, onde eles idolatravam esse deus Quemos, ou deus Camus. E atrás aqui, ó, a atual província, a cidade de Dibã, as casas aqui reconstruídas, tá vendo? Mas juntos com os restos arqueológicos, né, da destruição do que aconteceu aqui com Moabe, né? Olha só aqui o texto de 2 Reis 3:26, né? O que esse rei Messa de Moabe fez? Ele, desesperado aqui, ó, ouvindo os gritos de guerra dos israelitas e seus aliados do outro lado dos muros da cidade, Messa olhava em volta e procurava uma maneira de escapar daquela situação. Tentou enviar 700 homens que haviam sobrevivido ao ataque para romper as linhas inimigas, de modo que pudesse fugir para a Síria. Não deu certo. Só lhe restava mesmo um auxílio sobrenatural. Aqui que ele fez? Pegou o filho dele e imolou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A figura desse Deus com uma criança aqui no colo, porque eles tinham costume, os moabitas, de sacrificar seus filhos a esse Deus Quemos. Mas vamos lá, né? Ó, versículos 1 e 2. A dor de Moabe, o lamento nacional e o templo em Dibon. O templo é esse aqui, ó. Restos do templo em Kir Hareset, Queraque, que ela foi uma fortaleza que se manteve no período aqui de defesa dos cruzados. Mas essa aqui é a atual cidade de Dibon. E essa daqui também é uma ruína, uns restos na rocha de um templo pagão moabita. Então, olha só, versículos 1 e 2. Gente, coração, vai me falando aí. Quem tem horas aí? 9 horas. 9? Tá bom, vai dar tempo. Então, vamos lá, o versículo 1 e 2. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar, em Moabe, ficou arruinada, e na noite em que foi destruída Kir, ó, gente, Kir, em Moabe, ficou arruinada. Kir, ó, essa cidade aqui, ó. Kir Hareset, ó. Ela também foi destruída, ficou arruinada. O que eles faziam lá? Olha só, sobe-se ao templo em Dibon, a seus altares idólatras, para chorar por causa de Nebo e de Medeba, 2 cidades moabitas,
Então, o que ele está dizendo aqui? Que era costume dos moabitas subirem ao templo para fazer sacrifícios nos seus altares idólatras. Todas as cabeças estão rapadas, toda a barba foi cortada. Né? Então, uma das características e sinais, né, de humilhação era eles raparem as cabeças, cortarem a barba. Nas ruas andam vestidos de roupa de lamento, nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Cidades de lá, Esbom e Eleade, clamam, até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens bem armados de Moab gritam e o coração deles treme. Então, vão entendendo isso. Isso aqui já tinha acontecido. Isaías está escrevendo uma profecia contra Moabe. Ela já tinha acontecido aqui? Não. Mas ele escreve, ele está escrevendo cenas de destruição. Que tamanha ia ser a destruição e a humilhação dos moradores de Moabe. Que mesmo, né, olha, eles estavam subindo no templo, nos altares idólatras, eles estavam chorando, eles estavam humilhados, porém, né, eles não tinham se voltado ainda para a adoração correta. Então, ó, versículo 2, Isaías está mostrando aqui que esse lamento, ele é nacional, ele é toda a nação de Moabe. Ele vai citando as cidades, porque é como se na profecia e na visão, o profeta estivesse caminhando sobre o território de Moabe, e ele vai passando pelas cidades. Olha, ele passa pelo norte de Arnon, ele passa por Nebo, ele passa por Medeba, e ele só vai vendo destruição e tristeza. No versículo 3, esse pesar e esse lamento, ele já passa a ser doméstico. Olha a guerra, a destruição, a guerra deixa, ela tem essa extensão nacional e ela chega na sua casa. Ela chega dentro da sua casa, dentro dos terraços, dentro das praças públicas. No versículo 4, ela chega aos exércitos, passa pelas cidades, até Jaaz ouve as suas vozes, e por isso que os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. Gente, era o exército. O exército que era o símbolo de segurança, que não permitiria a invasão, até os homens do exército estão com o coração tremendo. Até eles, né? Porque a guerra tinha chegado no individual, nas casas, nos terraços. Mas olha só o versículo 5, que é igual também ao versículo 9 do capítulo 16. Ele muda a cena, né? Vamos acompanhar aqui a profecia e a visão de Isaías. Ele está vendo uma destruição, ele está sendo Moabe sendo destruída, uma tragédia terrível. No versículo 5, ele muda a cena. Olha, ele já diz assim, olha, o meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar. A extensão, né? Eles fogem do norte para o sul. Os seus fugitivos vão até Zoar. Zoar era uma cidade próxima ao Mar Morto, próximo de Sodoma e Gomorra. Uma que permaneceu, se eu não me engano, foi até Zoar, onde Ló fugiu. A destruição é tamanha tal que eles estão fugindo do norte para o sul e eles chegam até Zoar, até próximo do Mar Morto. Por essa estrada, eles levantam clamor em face de destruição. Mas quem é que está dizendo assim, o meu coração clama por causa de Moab? Quem que está falando? Ele está mostrando a tragédia, de repente ele muda a cena e ele diz assim, o meu coração clama por causa de Moab.
Quem está clamando? Quem? Quem? Ninguém arrisca? Meu Deus. Deus, o Senhor. Olha como ele muda o foco. Olha, quem está clamando aqui é Deus. Por isso que o autor, o comentarista, ele vai falar, olha, o sofrimento do juiz de toda a terra é uma das verdades impressionantes dessa profecia. A outra é que toda essa perda completa e o sofrimento total vieram por conta de uma decisão deles, por conta do pecado de orgulho. Ele vai mostrando as listas das cidades do sentido do norte para o sul. O inimigo entra pelo norte, Moabe foge em direção ao sul. E a cidade de Zoar, ela ficava perto da situação do Mar Morto. Então, a gente vai entendendo, né? E a Bíblia, ela não se contradiz, a palavra de Deus é verdade, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus justo, que não é porque ele aplica a punição e porque ele diz, né, ele cita a profecia aqui, a punição, que ele se alegra na punição. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra não é contraditória. Então, aqui ele cita um versículo, no meio dessa profecia, que mostra, que nos revela o coração de Deus. O meu coração clama por causa de Moabe. Olha só, né? Mas ele vai continuando, aí ele vai citando ela, mas eles continuam descendo, porque as águas, né, da cidade de Nirim secaram, a pastagem secou, a vegetação morreu, todo o verde desapareceu. Vai lá no Google Earth, passeia por essas terras, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. É uma região árida, é uma região seca, não tem vegetação, não tem verde. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, o seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. A lamentação chega até a cidade de Eglaim, até Beer-Elim. Versículo 9. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon. Um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Então, aqui, o próprio profeta Isaías faz a referência ao ocorrido em 2 Reis 3, versículos 22 e 23, né, a rebelião de Moabe e o rei Messa. E aqui o leão é como uma figura de um agressor forte e implacável. Então, a destruição viria, o inimigo chegaria, a guerra chegaria de uma forma implacável, que destruiria todos os fugitivos, né? Então, era a ira de Deus, é a ira de Deus sobre essa nação de Moabe. Mas será que essa ira, ela é inadequada? Será que essa ira de Deus, ela é injusta? O próprio versículo 5 aqui está dizendo que o próprio juiz, aquele que sentencia e que aplica a sentença, o seu coração chora pela destruição de Moabe. Será que essa punição ela era injusta? Sim ou não? Olha só, vamos continuar. Capítulo 16. Aqui também só mais um que está lá naquela estela, né? O que está um histórico sobre o reino de Moabe. No período imperial assírio, quando praticamente toda a Síria e a Palestina se encontravam subjugadas pela Síria, Moabe também se tornou vassalo assírio, né? Aqui a profecia não se cumpriu. Aí eu estou mostrando aqui para vocês a sequência, porque é muito bom para nós hoje, né? Estudar a profecia de Isaías olhando para trás pelo retrovisor, porque nós temos toda a história já nas nossas mãos. Mas no período quando o profeta Isaías escreveu, isso não tinha acontecido. Eles não tinham esses fatos históricos. Então, Moabe, ela se tornou vassala
né, da Assíria, sendo frequentemente mencionada nos registros assírios. Todos os documentos, né, a arqueologia dessa região que era dominada pela Síria, eles encontraram muitos registros das cidades e dos reis que pagavam tributo para os reis assírios. Os reis moabitas que se seguem são mencionados pelo nome em registros assírios. E lá nesses documentos, nessa arqueologia, vocês vão encontrar os nomes de Tiglat-Pileser e dos reis de Moabe. Ó. No período de Tiglat-Pileser, o rei Salamanu era de Moabe. No reinado de Seraqueribe, o rei Camussunadib era de Moabe. No período de Esaradom, que era o rei assírio, e Azurpanibal, era Mussuri e Camashaltu. Quando os babilônicos conquistaram o Império Assírio, a partir do ano 701, incorporaram Moabe também ao seu território. E durante o tempo do domínio persa, deu-se um influxo de árabes para o território de Moabe, e os moabitas terão eventualmente perdido a sua identidade, hoje é os jordanianos, né? Ao se unirem aos árabes nabateus, passando a fazer parte do reino nabateu no tempo de Cristo. Depois do ano 105, o antigo reino moabita foi anexado como parte da província romana da Arábia Petra, né? Faz parte aí da Jordânia. Olha só, no capítulo 16, versículo 1, muda-se de novo a cena. Então, primeira cena da profecia, a guerra e a extensão da... parece língua estranha mesmo, Ezequiel. A primeira cena é da guerra de Moabe. A segunda cena, né, a gente vê o coração de Deus, continua, depois volta para a cena da extensão da guerra. E no capítulo 16, agora, a gente já vê uma outra cena. Ela começa assim: enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o Monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Arnon. Olha só, aqui agora é como se Isaías estivesse dentro de uma reunião de reis moabitas, que eles decidiram, igual a Filistia, mandar uma comissão para ajudar, para pedir ajuda do rei de Judá, para que ajudasse os moabitas a combater o rei da Síria. E é como se Isaías tivesse entrado nessa reunião. E era comum de praxe, né, o tributo que Moabe tinha que pagar para Israel eram cordeiros. Você vai achar lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, que os tributos que eles tinham que pagar para o rei de Israel eram quantidades de cordeiros. E aqui, por isso que ele começa assim, ó, envie cordeiros como tributo, como se esses reis moabitas estivessem dizendo: olha, nós vamos mandar a comissão para falar com o rei de Judá e a gente vai mandar cordeiro como tributo. Nós vamos atravessar todo o deserto e nós vamos chegar no Monte Sião, porque nós vamos falar com o rei lá. E olha como que eles estavam, os moabitas. Eles estavam todos perdidos, como aves perdidas, né, lançadas fora do ninho, desesperados. Eles precisavam de uma solução, porque eles estavam com medo do rei da Assíria. Porém, a gente vai ver no desenrolar aqui dessa profecia que eles não estavam preparados para a resposta. Eles queriam somente a ajuda de Judá, assim como o rei Acais fez. Mas eles não queriam a soberania do rei de Judá. Lembrem-se que nós estamos falando aqui de nações pagãs, que atribuíam todas as suas vitórias ao seu Deus. E eles mandam uma comissão para Judá, cujo Deus não era o Quemos ou Camus, mas era Yahvé. Gente, é muito interessante o que a gente está fazendo aqui,
Porque quando a gente lê a Bíblia, né, e a gente faz os nossos devocionais, a gente não tem noção de todo esse histórico por trás. E quando a gente vai vendo versículo por versículo, tudo vai fazendo sentido. As coisas vão se amarrando e vão fechando de um jeito que você fala assim, poxa vida, mas eu nunca percebi isso. Porque quando a gente vai lendo, a gente não entende isso. Olha o versículo 3. Qual que era o teor da mensagem dos reis moabitas aí para Judá, né? Para o rei de Judá? Dá conselhos, propõe uma decisão, torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. Essa era a mensagem dessa comissão moabita para o rei Ezequias. Essa era a mensagem. Ele usa aqui os verbos, né? Dá, propõe, torna e esconde. O pedido era por abrigo imediato para Sião recusar todos os pedidos de extradição. Não deixe ninguém saber. Caso o rei da Síria batesse lá, ó, devolve aqui os moabitas, era para o rei Ezequias dizer, não, eles estão protegidos, eles estão debaixo das minhas asas. O que eles queriam era somente proteção. E o versículo 4 era para eles serem, né, guardados, para que eles fossem guardados, abrigados contra o destruidor. Quem era o destruidor? A Assíria. Porém, olha a resposta de Sião, a resposta que Deus dá por intermédio de Isaías. Parte B do versículo 4 e o versículo 5. O opressor há de ter fim. A destruição se acabará. E o agressor desaparecerá da terra. O verbo, né, a primeira parte aqui, ó, o opressor há de ter fim e a destruição se acabará, a forma utilizada aqui é do presente perfeito, é uma certeza. A Assíria vai ser destruída. Essa opressão terá fim. Essa destruição acabará. Esse agressor, a Assíria, desaparecerá da terra. Futuro, não tinha acontecido ainda. A Síria nem tinha invadido ainda Judá. Mas tão certa era a palavra de Deus, tão verdadeira, tão perfeita, né, tão correta. Versículo 5. Então, em amor, será firmado um trono. Em fidelidade, um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Essa foi a resposta. Aqui Isaías está remetendo ao quê? A um trono messiânico, ao trono de Davi, a descendência de Davi. Ele está falando do Messias, esse juiz que em todo tempo busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Mas estava claro para eles aqui que Isaías estava falando do Messias? De maneira nenhuma. Aqui, o conselho aqui, a resposta foi assim, ok, Moabe, você quer vir para as minhas tendas? Você quer vir para cá para que eu seja o seu abrigo? Então, não somente venha buscando esse abrigo, mas também aceite o reinado e a soberania do Deus de Israel, que naquele período era Ezequias. Era para eles estarem debaixo do reinado de Ezequias. Porém, eles não aceitaram. Como é que a gente sabe que eles não aceitaram? Porque a cena muda novamente. E agora, a partir do versículo 6, a gente vai ver a continuidade da destruição e a resposta de Moabe. Então, o comentarista lá no versículo 5, ele vai dizer assim, olha,
Se a fé vê o presente como ordenado por Deus, vê o futuro como assegurado nos propósitos soberanos dele. Gente, Israel foi colocado como testemunha de Deus para as nações. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. A fé verdadeira é a fé de Israel. As nações à volta que têm os seus deuses são nações idólatras, com uma fé falsa, uma fé equivocada. Esse era o anúncio. Então, olha, o amor mencionado aqui, né? Então, em amor será firmado um trono, era o amor da aliança do Senhor por seu povo. Acas foi um rei mau, mas Deus não quebrou a aliança com Israel. Ela deu continuidade na aliança no rei Ezequias, porque a aliança é de Deus para com o seu povo. Por isso que ela é inquebrável. Se fosse do povo para com Deus, nós somos infiéis, mas o nosso Deus permanece fiel. Então, olha só, a frase será firmado um trono é o contrário do que Moabe estava experimentando, porque eles estavam em risco. Eles seriam destituídos, o rei de Moabe seria destronado. A mudança da sorte do governo humano. Então, tronos de governos humanos caem e se elevam. Caem e se elevam. Porém, a do nosso Deus, não. A fidelidade é a marca do rei que está por vir, que se assentará perpetuamente na tenda de Davi. Ele não será um rei usurpador, mas alguém com verdadeira linhagem administrará o seu reino, julgando e buscando justiça, e se apressando em fazer justiça. Nada poderia mostrar mais claramente que a fé messiânica, conforme acalentada por Isaías, é conscientemente universal. Então, aqui, no livro de Isaías, no capítulo 16, com a palavra do Senhor, Isaías está mostrando que aquela fé e o Deus de Israel também poderia ser ofertada a uma nação idólatra, desde que essa nação concordasse, deixasse a idolatria de lado e passasse a adorar somente Yahvé, o Deus de Israel. Mas Moabe não quis, porque no versículo 6 ele vai dizer assim: ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada. Qual foi a decisão, então, de Moabe? Eu não preciso do Deus de Israel, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso, aí agora, a partir do versículo 7 até o final, nós vamos ter 3 sequências de por isso, que já são consequências, reações, tanto reação de Deus, como consequência da decisão de Moabe, né? Então, olha, por isso que eu coloco assim, ó, mas Moabe não está preparado para este governo, porque o seu coração está pleno de orgulho e de idolatria, que são os versículos a seguir. Então, já disse que versículo 6 aqui a cena muda, e aí a gente vai ver que aquilo que foi ofertado, que são as 4 palavras aqui, que são citadas no versículo anterior, que é amor, fidelidade, justiça e justo, no versículo 6 aparecem as palavras soberba, arrogância exagerada, orgulho e ódio. Então, eles não aceitaram o amor, a fidelidade e a justiça de Deus, mas eles permaneceram na sua soberba, na sua arrogância, no seu caminho de autoconfiança e idolatria. Então, os versículos 7 e 8, eles iniciam as 3 sessões de por isso. Primeira sessão, a consequência da decisão moabita, e a segunda e terceira bloco, as reações do Senhor. Então, qual que foi a primeira consequência aqui que eles recusaram o Senhor? Versículo 7, por isso choram os moabitas. Todos choram por Moabe. Cada um lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Haresete. Por isso que eu coloquei de novo aqui o templo de Kir-Haresete, porque a gente vai ver que esses bolos de passas aqui, eles podem ter 2 conotações.
Uma de ofertas de idolatria ao deus Camus, que a gente vai ver isso, se eu não me engano, lá no livro de Ezequiel, né, quando as mulheres chorando pelos deuses lá, elas faziam bolos de uvas passas. Então, elas pode ser, né, oferta de idolatria, e também pode ser aqui uma figura de prosperidade que passa, prosperidade que vai passar, porque o versículo 8 também fala dessa prosperidade que passou, ó. As lavouras da cidade de Esbom estão murchas, as videiras de Sibma também foram pisoteadas pelos governantes das nações, as melhores videiras também, que antes chegavam até Jazar e se estendiam para o deserto. Os seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar, mas tudo isso foi destruído, pisoteado. Aí vem a reação do Senhor novamente, ó, juiz justo de toda a terra, que está aplicando aqui a consequência e o julgamento pela decisão dessa nação gentílica chamada Moabe, que recusou Deus. Olha o coração dele. Deus novamente, ó, por isso o meu coração, por isso eu choro, como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma, de Esbom, de Eleale, com as minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita. Nas vinhas, ninguém pisa as uvas dos lagares. Antes, a festa do pisar de uvas, da prosperidade, que eram gritos de alegria, agora transformam-se em gritos de lamento e de desespero. Mas quem foi o responsável por esses gritos de desespero? Deus. Porque ele finaliza a consequência. Pois fiz cessar os gritos de alegria. A soberania de Deus na execução dos seus justos juízos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que ele fala, né? Punição justamente imposta. Deus fez cessar os gritos de alegria nos lugares em que se pisavam as uvas, porque a prosperidade se foi embora, né? É o cumprimento do versículo citado no versículo 15, versículo 9. Ele não falou, ó, ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, a cidade, né? A força do leão. Então, é o cumprimento aqui no versículo 10 do capítulo 16. Versículos 11 e 12, o segundo bloco do por isso, também o sentimento de Deus. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe, o íntimo do ser de Deus, gemendo, chorando pelo que estava acontecendo por Moabe. O íntimo do meu ser estremece pela cidade de Quireres, é a mesma cidade de Quis Aresete. Versículo 12. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário, nada conseguirá. Olha Deus, né? Dizendo assim, o meu coração chora, mas esse povo ainda busca a idolatria, ainda sobe nos lugares altos, ainda vão lá adorar o Deus Camus, mas isso nada adiantará, nada conseguirá. Então, não adianta, a decisão pela idolatria nada trará, somente cansaço. Eles nada conseguirão. Uma vez que o Senhor foi rejeitado, não há alternativa religiosa, independentemente de quão grande seja o zelo ou quão válida a prática. A gente sempre diz isso, né? O povo católico, o povo que estão nas igrejas católicas, a fé é verdadeira? Sim. Eles estão lá de fé verdadeira, porém é uma fé equivocada, então não adianta, não importa o tamanho do zelo, não importa quão válida seja a prática, ela é em vão, ela é contrária à vontade de Deus, ela nada trará, só cansaço, fadiga
e distância do Deus verdadeiro de Israel. Versículo 13. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe. Agora ele dá um limite. Dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Então, há um limite de tempo, tudo está determinado pela soberania de Deus. Esse dia de pagamento vai chegar, como chegou para Moabe, como chegou para as nações vizinhas de Israel, como chegou para a própria nação do Reino do Norte, como chegou para a própria nação de Jerusalém, assim também não será diferente para nós, para a nossa geração, pelas profecias que estão em Apocalipse. O fim vai vir, Jesus vai voltar e ele trará consigo, né, todas as recompensas e todos os galardões e todos os julgamentos necessários. Então, o que finaliza aqui? A despeito de toda a multidão de Moabe ou dos seus recursos de segurança de material, nada valerá quando se rejeita o Senhor. Nada pode salvar Moabe. A mensagem será cumprida. Uma redução notável. Poucos e fracos sobreviventes, porque ele termina, né? O esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, os seus sobreviventes serão poucos e fracos, né? Quem parará, né, diante da mão do Senhor? Por isso, né, que quando ele começa toda essa sessão aqui, o versículo anterior a essa sessão, que é o capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, ó: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazer recuar? Quem pode parar a mão do Senhor quando ela estiver estendida? E é por isso que quando ele finaliza com esse versículo 14 e 27, ele começa com as 2 profecias contra os filisteus e contra Moabe. Amém? 21 e 29 no meu relógio, mas eu acho que eu passei aí porque está atrasado, né? Mas está claro? Ficou claro para vocês? Deu para entender a sequência, o motivo da profecia e qual que é a lição prática para nós, né? O que a gente pode tirar dessas 2 profecias e aplicar para os nossos dias? E agora, povo? Então, primeiro, a Bíblia é espetacular em precisão, em verdade, comprovado historicamente, e aquilo que o profeta profetizou acerca de Moabe e os filisteus aconteceu e foi devidamente documentado e confirmado. Eu acho que é a lição, pelo menos a minha página, né? Que cada um vai ter a sua. Sim. A lição que eu peguei aqui, que eu captei aqui, o Isaías vai ter uma revelação muito clara. A graça já era anunciada aí no Antigo Testamento, de uma forma bem simples, né? Mas a graça é anunciada ao povo para que eles pudessem ter paz, ter vida, mas eles rejeitaram. E aí tem várias aplicações que a gente pode fazer, tanto quanto a vida do Acais, quanto a vida dos filisteus, quanto ao povo de Moabe e quanto a vida do Isaías, que está pronto a atender e até, assim, ele está com o coração tão pronto a atender que um dia Deus fala com ele, fica nu, ele vai ficar nu e Sim. não é bem Por nu, 3 né? anos, né? É um outro tipo de nu, né? Mas, assim, é só as costas, é um negócio meio estranho. Mas depois a gente chega nessa parte, a gente discute Sim. isso, né? Mas é maravilhoso, né? Lindo, Agora, né? não deixa ninguém falar, você tirou o fôlego de todo mundo, você falou. Eu tinha que concluir os versículos, mas dá para falar um pouquinho. Tá bom. Cadê o povo? Perfeito. Quem mais, gente?
Só Que o Wilson tá lição, né? É uma boa lição? Será que tem dúvida, gente, do que Deus falou para nós vai se cumprir? Não. Não, né, gente? Para Deus não existe tempo, né? Tempo é para nós. Passado, presente e futuro é uma visão nossa. Deus é eterno e na eternidade ele enxerga tudo no mesmo bloco. Passado, presente e futuro. E por isso que a sua palavra, ela se cumpre, é fiel e verdadeira. Eu realmente fiquei muito impressionada com essa aula, né, com esse livro, né, porque a gente está tirando tudo isso, eu não estou tirando da minha cabeça, né, gente? Eu estou fazendo um resumo para vocês desse livro, desse autor, Alec Mottier. É a melhor referência e o melhor livro para explicar o livro de Isaías. Tudo isso que eu falei para vocês hoje, ele é um resuminho. Deixa eu ver só aqui. 3, 4, 5. Um resuminho. 6 páginas. Um resuminho. Resuminho de 6 páginas. Isso. Resuminho. Quando for um resumão mesmo. Aí é uma monografia, né, Wilson? É. Mas é tão bom, né, gente? A gente ter tudo certinho assim, né? Você entender o contexto, o fundo, por que Isaías falou, o que aconteceu com essas nações, e a gente vai vendo só a confirmação, né, da palavra de Deus, né? Que escreveu e deixou para nós, porque tem um propósito, né? Na minha, na sua vida, nas gerações, na história da humanidade, até ele voltar. Então, tem propósito, né? Amém? Amém. Vamos orar, então, para a gente encerrar, e aí eu finalizo a gravação aqui. Pastor Paulo, pode orar por nós? Deus de graça e bondade, eu quero te louvar, Senhor, porque tu és o Deus presciente. O Senhor sabe, Senhor, todas as coisas, e todas as coisas estão em tuas mãos. Eu te adoro, Senhor, porque a história futura está escrita. Amém. Senhor, que o Santo Senhor já propôs fazer e fará. Por isso, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer. Amém. Junto com a tua igreja, Senhor. Aguardar, Senhor, querido e santo, com o meu coração pronto. O dia do toque da tua trombeta. Sim. Eu te louvo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Deixa eu encerrar agora aqui a gravação. A nossa próxima